Beleza, pessoal? Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou passar para vocês aqui, olha só, uma pequena e simples explicação, mas que vira a chave da mente do iniciante. Porque a gente, pessoal, que já está mais treinado um pouco no mercado, não é qualquer coisa que vem abalando a gente, não. A gente já tem uma certa estrutura assim para aguentar os pipucos, né? Mas o iniciante não. Tudo quanto é nome, tudo quanto é coisinha, balança a mente dele. Fala, mas será que eu vou ter que aprender tudo isso para mim ser um trade? Meu Deus do céu. Porque eu, pessoal, quando eu estava iniciando, eu tiro por mim. O pessoal falava assim: mas nesse ponto de parada o mercado vai respeitar. Mas esse aqui é um ponto de interesse. Mas esse aqui é um ponto de retorno. Mas esse aqui é um suporte. Mas esse aqui é uma resistência. Entendeu, pessoal? Mas esse aqui é um ponto que o mercado vai frear. Mas isso aqui era tanto ponto, pessoal, que eu ficava anotando tudo. Eu falava, meu Deus, será que eu vou ter que aprender tudo isso para mim ser um trade? Será que tudo eu vou ter que aprender, meu Deus do céu? E outra coisa, pessoal, eu não sabia o que fazer na frente de um gráfico. Eu não sabia, pessoal, analisar nada. Vamos dizer que aqui no meu gráfico eu opero price action. Aí vamos dizer que uma pessoa estava falando aqui de indicador. Aí, falando das médias móveis, falando de algum indicador aí que dá dinheiro e tal. Aí, pessoal, eu não ignoro quem opera indicador, quem opera as médias móveis, que cada um tem um modo de operar, não é isso? Então, eu também tenho o meu modo de operar, que é o price action, que muita gente opera o price action. Então, foi o que mais entrou na minha cabeça, o que mais eu me identifiquei com ele. Por quê, pessoal? Olha só. Antes eu pensei que eu tinha que saber o que era figuras, que é aquele desenho, né? Bandeira, xícara, bandeira de alta, bandeira de baixa, não sei mais o quê. Pensei que eu tinha que saber todas as médias, aritmética, médias não sei o quê, né? E tudo mais. Vamos lá. E eu pensei que eu tinha que saber também a análise fundamentalista. Eu pensava que eu tinha que aprender fluxo de mercado e não sei mais o quê. E cada aula que eu estudava, mais complicava a minha mente, mais travava a minha mente. Então, pessoal, eu queria passar para vocês hoje uma coisa bem simplesinha aqui, mais para os iniciantes, tá bom? Que o nosso operacional, ou o nosso day trade, ou o nosso mercado financeiro, vamos dizer, pessoal, que existe vários idiomas. Só um exemplo aqui, um papinho rápido. Existem vários idiomas. Vamos dizer que existe o idioma português, é o nosso, né? Beleza, eu falo português. Aí vamos dizer que uma pessoa que fala aqui só opera médias móveis. Quando a média cruza com a média fulana de tal, eu entro na venda. Quando entra cruza, eu entro na compra. E assim por diante. Aí essa pessoa, por exemplo, que fala da média, para mim eu botei na minha cabeça, vamos dizer que ele está falando inglês. Mas eu não entendo o inglês, vamos dizer que eu entendo só o português. Então aquela pessoa eu larguei de mão. Fala, não, ele vive, ele sobrevive no país dele, ele sabe pedir, comprar, vender, emprestar, sabe tudo. Mas lá no país dele eu não sei. Lá ele ganha, igual eu ganho aqui no PlayStation, na minha linguagem, no meu português, entendeu? Vamos dizer assim. Aí vinha outra pessoa falando de figura. Mas quando forma a xícara, mas quando forma a bandeira de alta, mas quando forma aí o triângulo, mas quando forma não sei o quê. Eu falava, mas isso aí é um outro idioma também. Vamos dizer que não seja o inglês, mas seja o francês. Bom, não quero o francês, quero o meu português. Quando eu me achei nisso aí, pessoal, que existe vários idiomas no mercado e que você tem que aprender só um deles e você enrica, ganha seu dinheiro, aí você acha o seu operacional, você vai desprender e virar a chavinha que tem na sua mente. Então é isso aí. Eu descobri que eu falo o português. O que eu mais achei bacana, o price action. Pronto. Aí quando alguém vem me falar de figuras, eu jogo para lá. Quando alguém vem me falar das médias móveis, eu jogo para o lado. Quando alguém vem me falar de indicadores, eu jogo para o lado. Eu amo o price action, gosto do price action, ele dá para viver. Então pronto. Só que essas pessoas lá que operam as médias móveis, às vezes eles não operam também o price action. Às vezes lá a média móveis para ele, no país dele, é a língua dele, pronto, vamos dizer assim. Vamos dizer aqui no Brasil, a pessoa está operando as médias móveis, claro, mas na mente dele é a linguagem dele, tá bom? Como na minha mente é o price action. Então, se você está me seguindo aí, tentando aprender com os meus vídeos, foca numa coisa.
Se você está assistindo muitos mentores, muitas aulas de muitos canais, às vezes você não vai ter uma consistência. Você tem que pegar aquele operacional que você mais identificou com ele, que você achou mais fácil e fixar nele. Não é dizer que eu sei mais do que os outros. Não, o cara sabe muito na média móvel. Eu sei muito no price action. O outro sabe muito nos indicadores. Eu sei muito no price action. O outro sabe muito nas figuras. Eu sei muito no price action. E assim vai. Entendeu? Então, se você identificou com o Price Action, quando você vê um cara falando em outra linguagem, você abandona ele, que você gostou mais do Price Action, você gosta mais do Price Action, você está amando as minhas aulas. Então, maratona aí o meu canal, tenta assistir tudo e tenta aprender. Deixa aí para mim no meu vídeo uma pergunta, a dúvida. Entra lá no meu Instagram, que o link está aí no na descrição aí do meu canal, tá bom? Pode entrar lá, deixa lá uma pergunta para mim no meu PV, né? Eu compartilho a tela com você na maior paciência, tento te passar o meu conhecimento, porque eu preciso dos inscritos, eu preciso que vocês assistam o meu vídeo e eu preciso também ajudar vocês para vocês me ajudar, tá bom? E aproveitando tudo isso, pessoal, muito obrigado aos que se inscreveram já no meu canal. Toda hora eu abro aqui, pessoal, para fazer um vídeo, fazer mais uma aulinha aqui e vejo um inscrito. Eu fico muito feliz, muito, muito mesmo. Então, se quiser me deixar feliz, dá um clique aí, se inscreva aí no meu canal, dá um like nos meus vídeos. Eu vou saber aqui que você se inscreveu e eu vou ficar muito feliz, tá bom, pessoal? Então tá, eu vou escrever aqui para vocês, olha só, vou escrever aqui agora para vocês, mais para os iniciantes, né? Isso que eu estava falando. O que você tem que aprender? O que você tem que largar de mão e o que você tem que aprender, tá bom? Bem rapidinho aqui. Me desculpa se eu falei muito, mas um bate-papo assim vai bem, tá bom? Às vezes eu esclareci na mente de alguém aí que estava igual eu no início do mercado, no início que eu fui aprender. O que que eu aprendo, meu Deus? Será que eu vou ter que aprender tudo que todo mundo fala? Não, não é isso não. Entendeu? Aprende só um idioma e você vai ser feliz aqui no mercado financeiro. Então, eu vou escrever aqui agora para vocês, pessoal, o que eu tenho que passar para vocês nesse vídeo. Olha aqui, pessoal, olha só, eu escrevi para vocês aqui, ó, alguma coisa aqui para ajudar. Olha só, bora ver se vocês conseguem me entender. Resistência, alguém fala. Suporte, alguém fala. Ponto de paradas, ponto de interesse, ponto de retorno, região compradora ou vendedora. Aí é onde colocar suporte e resistências, tá bom? Isso aqui eu quero falar para vocês agora. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: tudo isso aqui que pode se tornar a mesma coisa. Olha só, suporte, resistência é a mesma coisa. Tem uma diferencinha muito pouca, mas se você entender que suporte e resistência é a mesma coisa, beleza. Eu vou te mostrar agora no gráfico, tá? É a mesma coisa. Vai mudar ali um nominho, eu vou te explicar para você por que que é resistência, por que que é suporte. Mas ambos é uma linha. Então, uma linha, ela pode ser chamada de suporte ou resistência. Então, esses dois já se tornam a mesma coisa. Aí tá. Aí o ponto de parada é a mesma coisa, de suporte e resistência, é onde o mercado está indo, 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 ali parou, é um ponto de parada. Depois, ponto de interesse é a mesma coisa. Tudo resumindo aqui nessa linha, ó, suporte e resistência. Tá vendo essa linha? Ela pode ser suporte, pode ser resistência, pode ser ponto de parada, pode ser o ponto de interesse. Olha, ponto de retorno, onde o mercado retorna. Você vamos dizer que ele está só subindo, ele vai chegar num lugar que ele tem que parar. Dali para cá, ele começa a retornar assim, ó. Ali pode ser chamado ponto de retorno. Mas esse ponto de retorno que vai ser colocado aqui, por exemplo, ele pode ser chamado de resistência, de suporte, de ponto de parada, de linha, de ponto de interesse, de ponto de retorno, região compradora ou vendedora. Entenderam, pessoal? Então, resumindo tudo, tudo isso aqui que falam é uma mesma coisa, é uma linha. Só isso, é uma linha. Agora sim, eu vou estar mostrando na prática para vocês agora. Na prática, lá no gráfico. O que você deve imaginar com tudo isso? Vou colocar a linha e vou chamar a mesma coisa de muitas coisas, para vocês verem que é uma única coisa só. Vou pegar aqui, pessoal, olha. Vou colocar bem aqui nesse gatilho.
Agora, gatilho é gatilho. Gatilho não dá para ser chamado de outras coisas, não. Olha só aqui, ó. Coloquei no gatilho essa linha. Essa linha aqui, ela pode ser chamada de resistência, de suporte, de ponto de parada, ponto de interesse, ponto de retorno. Ela é uma região compradora, pode ser também uma região compradora, dependendo do contexto do mercado. Então, uma linha pode se tornar tudo isso aqui, ó. Então, quando alguém falar assim, ah, isso aqui é um suporte. Agora eu vou ensinar para vocês a diferença do suporte e de uma resistência, tá bom? Olha só, vou colocar uma outra linha aqui embaixo. Olha aí, pessoal, agora é a hora de aprender o que é suporte, o que é resistência. É uma coisa muito fácil, mas para o iniciante não se torna tão fácil. Olha só, vou pegar aqui, ó, e vou fazer gráficozinhos aqui. Seja candle, quer dizer. Olha aí, ó, os candlezinhos, ó. Tá bom, pessoal? Então, se o mercado está indo de baixo para cima, olha só, presta atenção. Se ele está indo aqui de baixo para cima, isso aqui é uma resistência. Tá vendo? Ó? O mercado está vindo daqui desse suporte para a resistência. Então a diferença só é isso. Se o mercado tá subindo, isso aqui é uma resistência. É como se fosse um telhado. Vamos dizer que você está dentro de uma casa e você joga uma pedra dentro de casa para cima. O forro da casa, o telhado ali, né, é uma resistência. A pedra não vai passar para ir mais para cima, ela vai parar no telhado. Então ali é uma resistência. Tá entendendo que a mesma linha, ela pode ser chamada de suporte e resistência? Então tá. Então se está subindo, chegando nessa linha aqui, ela é uma resistência. Aí vamos dizer que o mercado passa dessa linha. Passou da linha. Passou. Aí sim, quando ele passou, né? Agora, se ele passou, né? Ele vai ter que fazer o pullback dele, ele vai ter que voltar uma hora. Aí ele começa a fazer isso, ó. Você lembra que esta linha aqui, ela era chamada de resistência? Agora ela é um suporte, porque o mercado está caindo e vai tocar nela. Agora é como se nós estivesse em pé, né, e jogasse uma pedra aqui no chão, ó. Vamos dizer que isso aqui seja um chão. Então é um suporte. A pedra não vai passar desse suporte, não vai entrar lá para o fundo da terra. Então vai parar bem aqui, ó. Se você está em pé e joga uma pedra no chão, ou então se você está em pé mais alto que uma mesa, assim bem mais alto e joga em cima da mesa, a mesa serve de suporte. Então quando o mercado está descendo é suporte. Quando o mercado está subindo é resistência. Então a linha ela só vai mudar isso aí, só vai ter essa diferença, pessoal. Então, se ele está subindo, não, se ele está subindo, pessoal, é resistência. Se o mercado está descendo, é suporte. Então, já aprenderam a diferença de suporte e resistência. Isso para o iniciante, pessoal, é uma viradinha de chave. O cara não sabe. Ah, isso aqui é um suporte. Por que é suporte, meu Deus? Será que não é resistência? Tá vendo? A pessoa fica confuso. Agora sim, pessoal, olha só. Geralmente, os traders, né, quando tá operando, geralmente eles falam assim: olha, pessoal, essa linha aqui ela era suporte, ela virou resistência, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês, olha só, essa linha aqui, ó, ela era resistência, porque o mercado estava subindo. Aí, se o mercado formar esse candlezinho de baixa, como eu informei aqui agora, ó. Aí, ó, nesse momento, alguém vai falar: olha, pessoal, essa linha era um suporte, não, era uma resistência. Olha, pessoal, essa linha era uma resistência, agora ela virou um suporte. Isso aí. Aí ela virou um suporte. Aí daí para cima, o mercado vai fazer o quê? Isso, ó, voltar a subir de novo. Aí bem aqui automático, ia ter uma linha. Essa linha era o quê? Essa linha aqui era o quê? Era uma resistência, tá bom? Era uma resistência. Aí vamos dizer que o mercado subiu, subiu, subiu. Aí, belezura. Agora o mercado começou a cair, cair, cair. Aí essa linha aqui era resistência, ela virou suporte. Então, creio que deu para entender bacana, né, pessoal? Então, agora a diferença do suporte e resistência. Agora, ponto de parada. É a mesma coisa. Vamos dizer que essa linha bem aqui, ó, o mercado está vindo de baixo e está indo lá para cima. Aí alguém pode dizer assim, pessoal, aqui é um ponto de parada, viu? Desse mercado, ó.
Pronto, é uma resistência. É uma linha. Pronto, beleza. Vamos dizer que você errou e chamou ela de suporte. Não tem problema, vai ser parado aqui o mercado. Então, por esse motivo, alguém fala ponto de parada. Ou então, pessoal, vamos falar do ponto de interesse. Vamos dizer que o mercado está aqui, está subindo, 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 subindo. Chega bem aqui. Alguém fala assim, pessoal, cuidado que aqui é um ponto de interesse, viu? Olha aí, mesma coisa. Pessoal, cuidado que é uma resistência. Pessoal, cuidado que é um suporte. Vamos dizer que você não sabe o que é resistência e suporte. Vamos dizer, é uma linha. Então vai parar nessa linha. Melhor a pessoa falar assim, mas eles ficam achando palavra difícil para falar. É um ponto de retorno, é um ponto de interesse, é uma região compradora, é uma região vendedora. Só que tudo é a mesma coisa. Entenderam agora? Não estou criticando quem fala assim, mas estou simplificando na cabeça do iniciante. Tá bom, pessoal? Então, isso eu falei agora, ponto de retorno também, né? Não sei se eu falei, foi o ponto de retorno. Tá subindo, é um ponto de retorno, é um ponto de interesse, é uma resistência. Vamos dizer que ele subiu muito, aqui é uma região vendedora, daqui ele vai cair. Então, é uma região vendedora, daqui ele vai cair. Então, já falei da região vendedora. Tá bom? Logo mais eu vou falar para vocês aonde coloca suporte e resistências. Tá bom? Daqui a pouquinho. Mas eu vou falar um pouquinho agora sobre região. Vou apagar tudo, tá, pessoal? Vou falar agora onde é região compradora ou região vendedora. Vamos dizer, pessoal, vou apagar essa linha bem aqui, ó, e vou colocar uma Fibonacci. Vamos dizer que eu vou colocar essa Fibonacci bem aqui, ó. Coloquei essa Fibonacci bem aí. O que que foi que aconteceu? O mercado caiu e aqui ele veio para uma região de 50%. Olha, isso aqui é região, ó. Entre as linhas picotadas, essas linhazinhas picotadas aqui, ó, é uma região. Aqui é uma linha de 50%. Se alguém falar, aqui é uma linha de 50%. Só que aqui é uma região de 50%. Belezura? Aí é uma região de 50%. Então, aí, se o camarada falar, o que que é região de 50%? É tudo isso aqui que desceu, isso aqui subiu, parou numa região. 50%. Então, a região, pessoal, não é exatamente uma linha. Região é um espaço, é uma região, né? Então, se o mercado estiver subindo aqui, alguém falar que é uma região de interesse. Então, a região de interesse, pessoal, ela pode ser um pouquinho aqui mais embaixo, ela pode ser um pouquinho mais em cima, como ela pode ser aqui agora na linha. Entenderam o que que é uma região? Então, pronto. Região vendedora é assim, ó. Região vendedora é assim. Vamos dizer que o mercado está subindo, tá? Chegou bem aqui. Alguém fala, alguém não vai falar que é uma linha vendedora. Não, aqui é uma região vendedora. Região pode ter um espaço assim, ó. Região pode ter um espaço, tá bom? Beleza. Por que que é uma região vendedora? Porque o mercado já está vindo de baixo. Então ele chega aqui uma região vendedora, para ele cair. Agora, se o mercado está vindo lá de cima, olha, vai pegar para cá para baixo, ó, então aqui passa a ser uma região compradora. E a região compradora não é só essa linha. Ele pode estar aqui, já pode dar o sinal de, de alta, ou se não, ele pode vir bem aqui para dar o sinal de alta aqui. Vamos dizer que isso é uma região compradora. Vamos dizer que ele está em cima da linha, ele dá o sinal de alta aqui. Então ele tem um start, aonde você vai iniciar a sua operação. Isso aí, pessoal, me confundia muito também. Me confundia muito, muito, muito. Vamos dizer que o mercado está caindo aqui, ó. Aqui vamos dizer que seja uma região compradora. Quando chegava aqui, eu não sabia que hora eu ia comprar, mas não sabia mesmo que hora eu ia comprar, porque existe o start da compra, existe o start da venda. Isso aí é uma outra coisa. Nós estamos falando só da região compradora e região vendedora. Então agora vocês já aprenderam que região não é uma linha, tá bom? E sim uma região. Pode ser como se fosse aqui na Fibonacci, ó, três linhas, olha. Ó, região é isso. Ó, isso aqui é uma região, tá? Então, região não é uma linha. Então, ó, vamos dizer que aqui é uma região compradora. O mercado pode dar um start de compra bem aqui, o mercado pode dar um start de compra em cima da linha, o mercado pode dar um start de compra bem aqui, ó. Porque tudo isso aqui, ó, é uma região. Uma região. Entenderam, né?
Pronto, creio que clareei, virei a chave aí em algumas mentes aí que tinha essa dúvida, né, pessoal? Eu sei que tem dúvida o iniciante, porque eu também tinha essas dúvidas. E a minha mente ficava toda bagunçada. Meu Deus, é tanta região, é tanto ponto, é tanto start, é tanto suporte, tanta resistência, tanto ponto de interesse, tanto ponto de parada, tanto ponto de retorno, tanto não sei o quê. Acaba, pessoal, sendo uma coisa tão simples, tão simples. Entenderam? Agora, beleza, eu vou falar o ponto de start de uma operação de compra. Ponto de start de uma operação de compra. Tá, vamos ver aqui, ó. Vou falar logo. Vamos dizer, pessoal, aqui, ó. Tá, aqui tem um interesse, ó, olha só. Nessa regiãozinha bem aqui, ó, isso aqui foi uma pernada de baixa, tá? Isso é uma pernada, ó. Tá vendo? Cada nome, né? Uma pernada de baixa, uma tendência de baixa, pode ser um canal de baixa, ó. Olha, se alguém te falar um canal de baixa, é onde as mínimas batem e é onde as máximas batem. Então o mercado trabalha assim, ó. Isso é um canal de baixa, porque a maioria dos candles são vermelho. Isso aqui, ó, já é um canal de alta. Por quê? A maioria dos candles são verdes. A pernada tá de alta. Então, essas palavras do mercado me confundia muito, essas palavrinhas do mercado. Então, uma pernada também não quer dizer tendência, né? Porque uma tendência pode ser muitas pernadas. Pode ser assim, ó, pernada de. Vamos dizer, pessoal, o que que é uma tendência? Uma tendência pode ser essa pernada com essa pernadinha micro, aí essa pernada, com essa pernadinha micro, essa pernada, com essa pernadinha micro, essa pernada, com essa pernadinha micro, tá vendo? Isso aqui é tendência. Esse tudo, tá? É tendência. Agora, só isso é uma pernada. 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 Entenderam a diferença de uma tendência com as pernadas? Creio que tá virando a chave num monte de mentezinha aí. Tá bom. Então, pessoal, nessa pernada aqui, ó, de baixa, o Kendo fez isso, ó. Ó, ó. Esse aqui, ó, rompeu tudo. Esse aqui tinha que vir testar, não veio. Esse aqui já veio testar os 50%, caiu, tá? Aí, olha só, esse candle aqui, o cento e... Vou aumentar aqui o gráfico para ver o detalhe, pessoal. Olha só, pessoal, o candle 119, ele rompeu a mínima dos 117, ó. Houve rompimento aqui. Então, se houve rompimento, aí esse aqui, ó, esse outro aqui teve até gap, ó. Era para ele ter nascido aqui, ele já nasceu num gapzinho de alta. Então, esse outro candle aqui houve negação. Então, se houve negação, esse aí é o start de compra. Tá vendo, pessoal? Rompeu, esse aqui rompeu esse, e esse aqui, verdinho, né? Negou tudo. Se negou tudo, com esse teste aqui do 121, que eu botei a setinha em cima, esse aqui é o 121. Com esse teste aqui, ó, é o start de compra para essa pernada aqui, ó. Tá vendo? Mostrei o start de compra para vocês. Tá bom. Então, vamos mostrar agora o start de venda. Esse aqui, ó, rompeu este. Pode ver, ó, rompeu. Ele já nasceu em gap. Mas por quê? Porque aqui eu estou no gráfico do diário, ele nasce com gap, tá? Se fosse nos 5 minutos, não ia dar isso. É raramente ele dava isso. Mas vamos lá, tanto faz, tá? Aí esse aqui, ó, rompeu este daqui. Se rompeu, ó, esse candle aqui veio e negou. A última máxima rompida, ó. A última máxima rompida foi o 26 que rompeu o 25. Então, a última, se eu mostrar para vocês aqui, pessoal, fazer uma provinha assim, tem que se perguntar isso aí. Qual, nessa pernada aqui, ó, que eu coloquei agora nesse canal aqui de alta, qual foi a última máxima rompida? O candle 125. A última máxima rompida foi essa, ó. Essa bem daqui. Qual foi a negação da última máxima? Esse que anda bem aqui, ó, negou, ó, negou, desceu para baixo. Ele negou e ainda rompeu mínima. Então, aqui era o start de venda. Se fosse num gráficozinho de 5 minutos, ó, aqui era o start de venda. Se esse aqui tivesse vindo e tivesse testado pelo menos essa mínima aqui rompida, ó. Aqui era o startzinho da venda.
Para quê? Para pegar essa pernada toda aqui, ó. Tá? Tô falando no diário, mas vale por 5 minutos. Vale para qualquer candle. Aqui não importa o tempo gráfico, não, tá bom? Então, pessoal, é isso aí que eu falei para vocês. Mostrei o start de compra quando o mercado está só rompendo mínima, rompendo mínima, rompendo mínima. Aí existe uma negação ou um rompimento de massa, é o start da compra. Mas ainda se tiver na região, né? Vamos dizer que a Fibo, vou tirar o imã e vou colocar bem aqui, pessoal. Vamos dizer que a Fibonacci estava aqui, ó, tá? Vamos dizer que aqui era a região dos 50%. Então, aqui era o start da região aqui, ó, era o start comprador, ó. Vamos dizer que se ele tá lá, tá vindo de cima, ele já teria que ter vindo daqui. Aí ele chegou bem aqui, aqui deu o start, bem nesse canto deu o start comprador, subiu tudo. Beleza. Chegou nesses topos. Aí esse aqui já negou. Então, o start seria esse candle aqui. Se tivesse feito o teste bonitinho aqui no rompimento, beleza. Agora start de venda. Tá bom? Start de venda. Aí vamos dizer, até em que região? Numa região de 50%. Vamos dizer, o mercado chegou nessa região dos 50% que eu terminei de marcar aí. Bora ver se teve um start comprador aqui. Não é nessa região aqui. Então, ó, ele só quis passar direto. Então, você passa direto aqui pelos 50, ele tem de vir para o fundo da fibra pro fundo. Aí se ele sai do fundo, ele tem de vir aqui para 50 da fibra. Se ele romper o topo, o 50%, ele vem aqui para o topo da fibra. E assim por diante, ele fica nessa brincadeirinha. Se ele não ganhar aqui o topo dessa fibra, ele volta aqui para 50 dessa fibra. Aí ele vem descer aqui para baixo, se ele ganhar esse 50. Se ele não ganhar esse 50 aqui, ele já volta para cá de novo. Então, o mercado trabalha, pessoal, entre máxima, mínima e 50. E os starts da venda e de compra, se acontece aqui, ó. Acontece o start de compra aqui na mínima da Fibo, acontece o start de venda lá na máxima da Fibo, e aqui no 50% da Fibo pode acontecer o start de compra ou pode acontecer o start de venda. Não sei se eu confundi muito vocês aqui no final, mas deu para captar essas mensagens aí, né? Sobre esses nomes loucos que falam por aí, sobre região, sobre os nomes dessas linhas e etc. Sobre um startzinho comprador, um startzinho vendedor. Tá bom, pessoal? Então, isso que eu tinha de passar para vocês. Muito obrigado aos inscritos. Se não, e se você não for inscrito, se inscreva aí no meu canal, me ajuda, para que eu possa ajudar gravando conteúdo para vocês também. Tá bom? E dá um likezinho também aí no vídeo, não custa nada, é de graça. E vocês me ajudam muito. Fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aulinha. Tchau, tchau.